Então, gente, dando continuidade aqui ao estudo do Guia de Segurança e Saúde do Trabalho ilustrado, eu trouxe aqui para vocês hoje um capítulo que trata sobre as medidas de proteção coletiva e individual. Então, o que temos? Que implementar medidas de segurança é indispensável para promover saúde e segurança em todo local de trabalho, tá? Dentre muitas dessas medidas estão presentes os EPCs e os EPIs. EPC, equipamento de proteção coletiva, e EPI, equipamento de proteção individual. Vamos lá, o que eu trouxe aqui? A gente tem que, quando a gente está verificando essa questão de medidas de proteção, a gente tem que seguir uma hierarquia. Então, qual é a hierarquia? Primeiro, a gente tem que pensar em eliminação dos fatores de risco. Aqui, ó. Quando a gente está de frente com um risco, né, nós profissionais da área de segurança do trabalho, o que a gente tem que pensar em como eliminar esse risco? Não dando para eliminar, qual é a outra possibilidade? A gente tem que pensar em minimizar e controlar esses fatores de risco quando são de quê? De medidas de proteção coletiva. Terceiro, você pode minimizar e controlar, né, fazer o controle dos fatores de risco quando são de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, a gente primeiro pensa em eliminar, depois minimizar esses riscos com proteção coletiva, né? Em terceiro lugar, a gente pensa, bom, se proteção coletiva não for suficiente, vamos implementar, então, medidas administrativas e de organização do trabalho. E, em quarto lugar, a gente pensa em medidas de proteção individual. Vocês vejam aí que EPI é em último, certo? Mas muitas vezes acontece o contrário. Muitas vezes, profissionais da área de segurança do trabalho estão de frente para o risco, eles pensam primeiro, logo, em equipamento de proteção individual, tá? E o que eu aconselho vocês aí que estão começando aí na área, ou que estão ainda fazendo o curso de segurança do trabalho? Estudem muito essas questões de medidas de proteção coletiva, estudem medidas administrativas, de organização do trabalho. Isso é muito importante, porque são elas que a gente tem que pensar em primeiro lugar. E depois equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção individual de forma complementar, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, os equipamentos de proteção coletiva, eu trouxe aqui rapidamente o conceito. Eles servem para proteger o ambiente de trabalho, né? São medidas de segurança que são adotadas para diminuir ou até mesmo eliminar os riscos ambientais identificados nos programas de saúde e segurança do trabalho, seja ele um PGR, um PCMSO, né? Os equipamentos de proteção coletiva, eles são dispositivos que são instalados e utilizados no ambiente de trabalho para proteção coletiva, tá? E ele é melhor do que o equipamento de proteção individual, porque não precisa do indivíduo querer usar ou não, como é o caso do EPI. Equipamento de proteção coletiva está lá no ambiente, né? Então, um exemplo é um sprinkler, um exaustor, ele está lá para proteger todo mundo, certo? E independe se você quer ou não, você, colaborador, usar. Ele vai estar lá, certo? E o EPI? Já o EPI, ele é para proteção protege a integridade física do trabalhador e minimiza os danos. Como o próprio nome já diz, é uma proteção individual para cada usuário, tá? E o EPI, gente, ele tem uma norma própria dele, que é a NR6. Então, se vocês estão aí fazendo o curso, estudem essa NR6, tá? Tirem dúvidas aí com os professores de vocês. Estudem muito essa norma, porque vocês vão precisar muito dela, tá? A gente tem que pensar em equipamento de proteção coletiva, mas a gente não pode esquecer os equipamentos de proteção individual, que são essenciais também, tá? Bom, lembrando que todo equipamento de proteção individual, gente, ele tem que ter o certificado de aprovação. Isso aí, quando vocês estiverem estudando lá em NR6, vocês vão saber o que é, tá? Bom, aqui eu trouxe algumas diretrizes para garantir o uso adequado dos EPIs. Primeiro, a identificação dos EPIs necessários, tá? Então, quando vocês forem verificou lá todos os tipos de medidas de proteção coletiva e passaram para os equipamentos de proteção individual, antes de selecionar esses EPIs, sigam isso aqui, né? Identificar os EPIs necessários, realize uma avaliação de risco para determinar quais os EPIs são necessários em cada função, certo, gente? Incluindo capacete, óculos, luva, máscara respiratória, protetor auricular, cinto de segurança, entre outros. Depois, gente, é importante fazer a seleção adequada dos EPIs. Certifique que os EPIs selecionados sejam apropriados aos riscos específicos que os trabalhadores enfrentam, tá? Próximo, fornecimento e manutenção. É responsabilidade da empresa fornecer os EPIs necessários, tá, aos funcionários.
certo? Então, a empresa ela é obrigada a fornecer. Além disso, né, garanta que os EPIs sejam mantidos em boas condições de funcionamento e substituído quando necessário. Por isso, na hora que vocês estiverem fazendo lá o orçamento de equipamento para ação individual, sempre coloquem a mais, tá? Treinamento no uso de EPIs é importante, gente. Não só fornecer o EPI para o colaborador, mas treinar também quanto ao uso, guarda e conservação, tá, gente? Conscientização dos trabalhadores, importante educar os trabalhadores sobre a importância do uso adequado, né, de compreender os riscos associados à não utilização dos EPIs, tá? Deixar isso bem claro para eles. E a implementação de políticas de uso dos EPIs. Aí na empresa que vocês forem trabalhar, implementar essas políticas, tá? Utilizando sempre como base a NR6, tá? E também a NR1. Bom, fiscalizar também é importante o técnico fornecer, treinar, mas também fiscalizar o uso desse equipamento de proteção individual, tá? A avaliação da eficácia dos EPIs também é importante verificar, tá? Toda vez que chegar um lote, você verificar a eficácia desses equipamentos de proteção individual. E, claro, um feedback dos trabalhadores. Encoraje os trabalhadores a fornecer feedback sobre os EPIs que eles estão utilizando. Isso é importante também. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre identificação de risco.